dia, gente. Bom dia! Bem, como a maioria já me conhece, então nem vou me apresentar, né? Só começar a falar. Tem muita coisa para nos falar esta manhã, muito mesmo, porque o tema, ele é muito amplo, é um tema que nós passaríamos dias e dias, ele não vai se esgotar, a igreja no mundo de hoje. Eu peguei os principais documentos que eu acho que tratam do tema. Peguei os documentos do Vaticano II, o concílio, que é um pouco o ponto de referência. Peguei a encíclica do Papa Paulo VI sobre a evangelização, Evangelho Nuntiandi. O documento do Papa João Paulo II sobre a missão do leigo de igreja, que vocês são leigos, então, escutais ao exame. Depois peguei o documento da Aparecida. E por último, as diretrizes gerais da Igreja do Brasil. Procurei fazer uma misturação. Mas como eu falo a presa, eu não vou ler, então, acho que não vai dar para vocês cansar. Se vocês cansaram, você levantar a mão aí e pensa um pouco, né? Isso. Vamos começar dizendo, porque nós temos concluir o tema, né? Com as urgências, né? Mas as urgências nós já falamos muito, né? Então não tem sentido não ficar agora falando das urgências novamente, horas e horas. É mais para, né? Vamos começar falando que Cristo é o primeiro evangelizador. Foi o primeiro e o maior dos evangelizadores. Toda a missão de Jesus se reduz a isso. Eu devo anunciar o reino de Deus. E quando ele estava na sinagoga, ele anunciou a missão dele. Eu vim para abrir os olhos dos cegos, fazer os mudos falar, os surdos ouvir. Eu vim para anunciar o ano de graça, o mundo novo. Jesus, o primeiro evangelizador. Como evangelizador, o reino. E o que significa então o reino? É o ponto central do anúncio de Jesus. Tudo mais passa a ser o resto, é dado por acréscimo. Só o reino é absoluto e faz com que se torne relativo tudo aquilo que não se identifica como reino. Esse reino que Jesus anunciou, ele passou para a igreja, claro, mas nós não podemos esquecer, na história da humanidade, Deus nunca abandonou o homem. Deus nos amou tanto que nos deu o melhor que ele tinha, o seu Filho. Por isso nós seremos convocados por Aparecida como discípulos e missionários para anunciar esse Cristo que é a palavra, o Evangelho do Pai. A igreja então vai cumprir essa missão, porque a igreja é evangelizadora. E a missão da igreja é evangelizar, é a missão essencial, tarefa e missão. Evangelizar é a graça e a vocação própria da igreja na sua identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar, para ensinar, para ser um canal do dom da graça de Deus, para nos reconciliar com o Pai quando somos pecadores, e para nos anunciar o reino do Senhor. A igreja, ela vai cumprir a sua missão, seguindo os passos de Jesus e adotando as atitudes de Jesus. Jesus era pobre, era obediente,
ele mandou seus discípulos caminhar para a evangelização sem bolsa de alforje. Assim também a igreja deve pregar. Na generosidade dos missionários se manifesta a generosidade de Deus. Na reatuidade dos apóstolos aparece a reatuidade do Evangelho. No rosto de Cristo, morto e ressuscitado, maltratado por nossos pecados e glorificado pelo Pai, podemos ver o rosto humilhado de tantos homens e mulheres de nossos povos, de nossas comunidades. A igreja está a serviço desses irmãos, todos eles, homens e mulheres. Portanto, há uma ligação profunda entre Cristo, a igreja e a evangelização. Estamos agora no tempo da igreja, então é ela que vai evangelizar. A evangelização não se realiza sem ela, e menos ainda contra ela. Temos que lembrar as palavras de Jesus. Quando alguém diz que ele vai por sua conta, que ele ama Jesus, mas não precisa da igreja, não podemos esquecer as palavras de Cristo. Quem vos rejeita, o próprio Paulo vai dizer, ele amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então Cristo e sua igreja nos mandam a evangelizar. Mas o que é evangelizar? Em que consiste a evangelização? É muito simples. É levar a todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, levar para eles a mensagem de Jesus Cristo. Dizer a eles que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador e que nada nem ninguém tem o valor que o Cristo tem. A igreja, ela nasce da ação evangelizadora de Jesus. Ela é o fruto normal, querido, da evangelização. Ir e ensinar a todas as gentes. Nascida da missão, a igreja é enviada por Jesus. Ela fica como um sinal a um tempo opaco, a um tempo luminoso. É a nova presença de Jesus no meio de nós. A igreja prolonga a missão de Jesus no meio de nós. A igreja não é uma comunidade fechada em si mesma, mas ela é aberta a todas as pessoas. Por isso, a igreja tem como missão essencial a evangelização. Resumido naquela palavra do grande Paulo: ai de mim, se eu não evangelizar. Essa é a igreja de Cristo. É a depositária da boa nova que deve ser anunciada. É ela que tem os dons da graça. Ela que tem o depósito vivo e precioso dos ensinamentos de Deus. E a igreja que é evangelizadora, ela envia também os evangelizadores. É ela que coloca nos lábios dos evangelizadores a palavra que salva. É a igreja que explica a mensagem da qual ela é depositária. É a igreja que confere o mandato aos evangelizadores, o mandato que ela recebeu de Jesus, e anunciar. E nós, ouvindo essa igreja,
temos que ser fiéis a essa igreja, porque nós, cada um de nós, somos os evangelizadores. Meus irmãos, nós iremos hoje insistir muito na missão do leigo, porque tem gente que ainda, apesar da renovação da igreja, tem gente que ainda tem na cabeça essa visão da igreja antes do concílio. O Papa, os bispos, os padres, nós, o povinho. A igreja não é assim, não. Essa visão está errada. A igreja é um corpo onde todos somos filhos do mesmo Pai. Todos irmãos e todos iguais. Olha que isso é muito importante. Todos iguais. O batismo de vocês é o mesmo batismo que eu recebi, ou que o bispo recebeu, ou que o Papa recebeu. Os sacramentos que nós recebemos são os mesmos que o Papa recebeu, que nós recebemos. O Evangelho é o mesmo. A única coisa que é diferente é o ministério que cada um exerce. O Papa exerce o ministério de Pedro. Os bispos exercem o ministério dos apóstolos. E nós, colaboradores, sacerdotes, leigos, exercemos também a missão daqueles 12. Porque aquela palavra que Jesus falou, ide e anunciai, não foi falada só para eles, mas foi falada para todos os que vieram depois. Entre eles, cada um de nós. Então, nós iremos insistir depois bastante sobre essa missão do leigo. Vamos falar um pouquinho agora dos meios, das vias que nós devemos usar para evangelizar. Porque evangelizar, às vezes, falar de Deus, falar de Jesus, às vezes não é complicado. O complicado é como evangelizar e como chegar ao coração das pessoas. Para isso, nós temos que levar em conta o tempo em que estamos, o lugar onde moramos, a cultura que temos, as pessoas com as quais nós nos encontramos. A gente não pode falar da mesma maneira uma pessoa que a outra, cada um tem sua maneira de compreender. Quais são então os meios que nós devemos usar para evangelizar? O primeiro e o mais importante, porque sem este aqui, todos os outros não vão servir para nada. O primeiro meio para evangelizar é o testemunho da nossa vida. É o nosso testemunho. O homem contemporâneo, falava Paulo VI ainda, escuta melhor as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque primeiro eles são testemunhas. Quer dizer, não adianta nada eu ser mestre, falar bonito, conversar muito, se o meu testemunho de vida, a maneira como eu vivo, nega aquilo que eu falo. É como o animador de comunidade, o padre que vai no altar, faz uma mensagem muito bonita, uma homilia que chega no coração, e depois na vida dele é de qualquer maneira. Podem ter certeza, os fiéis vão olhar mais a vida do que as palavras. Então, o testemunho de vida é o mais importante. São Pedro falava que nós temos que ter uma vida santa, para que, se alguns não obedecem à palavra, que eles venham a ser conquistados pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho. Portanto, esse é o primeiro meio para evangelizar.
desapego às coisas do mundo. No início da pregação do Evangelho, os pagãos se convertiam aos milhares, mas não se convertia pela eloquência de Pedro o pescador, mas se convertia porque eles olhavam como os cristãos viviam e os pagãos conversavam entre eles: olha os cristãos, olha como se amam. O testemunho da vida dos cristãos era a melhor pregação, o melhor anúncio, a melhor evangelização. Então, o primeiro meio, o testemunho de vida. Depois, a pregação. Ela deve ser uma pregação viva. Nós não devemos pregar a nossa palavra, mas a palavra de Jesus. Hoje em dia, existem muitos meios para falar. Dizem os psicólogos que hoje o homem moderno está saturado de discursos. Se demonstra muitas vezes cansado de ouvir. Parece como que está imunizado contra a palavra. Nós já escutamos tanto, né? Parece que a civilização da palavra já foi até ultrapassada. Agora é a civilização da imagem. E nós falamos, né, de uma imagem, fala mais do que muitas palavras. Pois é, mas mesmo assim, mesmo tendo todos os meios modernos que nós hoje temos, nós não podemos esquecer que a palavra ainda tem a força da comunicação, porque nós não estamos falando a palavra nossa, e sim a palavra que vem de Deus. A palavra em latim se escreve verbo. Quem é o verbo? O verbo é Jesus. Quem é Jesus? É a palavra do Pai. Nós somos avós, mas Ele é a palavra. Quando perguntaram a João Batista por que, se ele não era o Messias, por que ele pregava? Ele vai dizer: eu só falo. Eu sou a voz, mas a palavra é outra. Ela vai chegar. Jesus é a palavra do Pai. Quando nós pregamos, devemos pregar a palavra do Pai. São Paulo diz: a fé leva a pessoa a ouvir, mas essa fé vem da pregação. É a palavra ouvida que leva a acreditar. Por isso, nós devemos valorizar muito, né, nas comunidades o momento da palavra. Quando vocês fazem a homilia no culto dominical, quando vocês dão uma mensagem no grupo de reflexão, quando vocês celebram um sacramento ou vocês visitam um doente, a palavra ela deve ser simples, porém deve ser clara, direta, adaptada à pessoa, que toque no coração. Quantas vezes nós saímos da igreja falando aquela palavra, ela me tocou no coração, ela penetrou dentro de mim. Assim deve ser a palavra daquele que evangeliza. Outro meio importante ligado à palavra é a catequese, que nós não podemos esquecer e que nós não podemos ligar só às crianças ou às adolescentes. É importante, sim, continuar cada vez com mais empenho na educação das crianças e dos adolescentes na catequese, não só para que eles aprendam, mas para educá-los a criar hábitos de vida religiosa.
aqueles hábitos que antigamente nos ensinavam nas escolas, na família, e que hoje às vezes já não se ensina. Não podemos esquecer que a criança da catequese, o adolescente da catequese, não deve só reter na memória ou na inteligência, mas especialmente ele deve reter no coração, para que aquelas verdades que ele aprende, elas possam invernar toda a vida dele. E então essa catequese, ela não pode ser só para as crianças ou para os adolescentes. Ela deve continuar em forma de catequese